Eu queria compartilhar um pouco do livro de Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 19. E a importância de várias lembranças que o escritor aos Hebreus ele coloca para nós, principalmente no contexto que ele escreve o livro, porque ele está tentando, ao escrever essa carta, já é uma carta, como se diz, aos Hebreus, a comunidade dos judeus que estavam espalhados na diáspora, vamos assim dizer, judaica, e ele escreve a carta, e um dos propósitos de escrever a carta é explicar de forma detalhada, e claro que ninguém sabe quem é o autor da carta, muitos falam que algumas partes têm o estilo de Paulo, outros falam que algumas partes têm o estilo de Apolo, que tudo indica que foi Apolo que escreveu porque conhecia profundamente as doutrinas e os costumes judaicos. Mas o que importa é que o escritor aos Hebreus, ele escreve essa carta com o propósito de que os hebreus pudessem entender a transição do Velho Testamento para o Novo Testamento, ou, em outras palavras, aquilo que a lei proporcionava, e com todos os seus mandamentos, com algumas tradições que havia, e aquilo que Cristo traz. E dentre tantos textos de Hebreus que nos mostra essa transição que ele vai falando do Velho Testamento para o Novo Testamento, uma das coisas que ele coloca é essa questão dos sacrifícios. E no capítulo 10 ele começa a falar dos sacrifícios, das ofertas, mas que agora há uma nova aliança. E esse é um tema forte no livro de Hebreus. Ele fala da nova aliança em Cristo. Cristo, ele nos traz uma nova aliança. E essa aliança, a partir do verso 19, então o escritor aos Hebreus, ele explica como é que essa aliança é feita. E a aliança diz aqui: portanto, amigos, podemos agora, sem hesitação, caminhar direto para Deus, até o lugar santo. Jesus preparou o caminho pelo sangue de seu sacrifício e atua como nosso sacerdote diante de Deus. E a cortina que dá acesso à presença de Deus é o seu corpo. Então aqui ele começa a mostrar claramente que agora nós temos um caminho que dá livre acesso a Deus, ao lugar santo. Vocês se lembram que apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no santo lugar, no lugar santo, e uma vez por ano ele ia lá e expiava, podia sacrificar e expiar o pecado do povo. E a Bíblia nos diz que agora Jesus vem e diretamente diante de Deus, ele se autossacrifica, ele se entrega, ele entrega a sua vida, e a Bíblia nos diz aqui, e os escritores hebreus deixam isso muito claro, é que Jesus ele prepara o caminho. E esse preparo do caminho é pelo seu sangue, é pelo seu sacrifício. E ele atua como nosso sacerdote. Então o escritor aos Hebreus coloca duas coisas. Primeiro, o sumo sacerdote para sempre, eternamente, é Jesus de Nazaré. Não há mais necessidade de sumos sacerdotes oferecendo qualquer sacrifício. Esse sacrifício foi feito pelo sumo sacerdote, que é eterno, que é Jesus de Nazaré. E, em segundo lugar, ele coloca de forma muito clara que não é necessário mais bois, carneiros, bodes, nada é mais necessário sacrificar, porque o sangue de Jesus já foi derramado por nós, pelas nossas vidas. Então, o escritor aos Hebreus ele coloca isso de forma muito clara, de que o sacrifício de Cristo é a base, é o fundamento, o alicerce da nossa vida espiritual. Então, não esqueçam isso. Por isso que eu falo mais uma vez que eu não compreendo quando alguém fica com temor de perder a salvação. Eu não sei se eu perdi a salvação porque eu fiz aquilo, porque eu deixei de fazer aquilo. Pastor, o que é que você acha? Isso eu já falei para vocês, que várias pessoas de vez em quando me perguntam, né? E eu explico sempre, a nossa salvação não depende do que nós fazemos. A nossa salvação depende do que Cristo fez. Aquilo que Cristo fez é eterno. O que Cristo fez ao entregar sua vida, derramar seu sangue, e hoje que vamos celebrar a ceia daqui a pouco na segunda parte, tomando pão, tomando cálice, tomando vinho, nós precisamos
de forma muito clara, perceber isso, de que o sacrifício de Jesus é eterno, de que o sacrifício de Jesus é para sempre, e que ao entregar a sua vida, e aqui ele diz isso de uma forma muito clara, que essa cortina que existia, vocês se lembram, que essa cortina, o véu do templo, que a Bíblia nos diz que quando Jesus morre, ele é rasgado de cima a baixo, esse véu é rasgado de cima a baixo, significando que não há mais separação, não se precisa mais de véu, porque o escritor aos Hebreus diz que esse véu, essa cortina, é o corpo de Cristo. Isso é interessante, né? A gente poder ver isso. Ele diz que temos uma confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. O corpo de Cristo é esse véu. Através do corpo de Cristo, da entrega dele, nós então podemos adentrar diante de Deus. Que alusão fantástica o escritor aos Hebreus faz. O véu que existia no templo não existe mais, porque Jesus é este véu que é o seu corpo. É o corpo que é entregue por nós. O corpo, o sangue que é derramado por nós. Então ele diz, olha, diante de tudo isso, Jesus, ele é o nosso grande sumo sacerdote, é o sacerdote sobre a casa de Deus, no verso 21. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e em plena convicção de fé, cheios de fé, confiantes de que nós agora estamos apresentáveis diante dele, porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. Então, nós entramos na presença de Deus por causa do sangue de Jesus. Então, ele diz, olha, agora tenho confiança, plena confiança. Não é necessário mais o sacerdote já fez tudo de uma vez, já se sacrificou de uma vez, já derramou seu sangue de uma vez. Agora basta entrar, se aproxime de Deus. O que é que Deus requer hoje? Coração sincero, convicção de fé. E ele diz, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Ou seja, ele está dizendo que nós fomos purificados completamente. Jesus não apenas limpou e lavou o nosso coração, a nossa alma, mas ele diz de uma forma muito clara que Jesus, ele veio e nos purificou de uma consciência culpada. Gente, tem coisa pior do que você se sentir culpado de uma coisa que você fez? É terrível, né? Porque quando a gente se sente culpado, a gente tem remorso, a gente se arrepende do que fez, a gente começa a lamentar-se, se lamentasse de coisas do passado, se lamentasse de bobagens que a gente fez, e a culpa nos derrota muito, a culpa nos traz derrotas, a culpa nos traz desespero da alma, a culpa nos aprisiona. E aqui o escritor diz que uma das coisas que Cristo fez foi tirar a nossa consciência de culpa, no sentido de que a Bíblia nos diz aqui de uma forma muito clara que ele nos purificou de uma consciência culpada. Quando nós chegamos diante de Deus, nós dizemos assim, Deus, eu sei que errei, mas ao mesmo tempo eu sei que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado e já lavou os meus pecados e tirou a minha culpa. Uma das coisas que o sacrifício de Cristo faz por nós é tirar a nossa culpa. Culpa dos erros do passado, culpa de decisões erradas, culpa de situações que nós mesmos muitas vezes criamos para as nossas vidas. E aí vem Cristo e diz, você está purificado, lavado completamente. Aqui ele diz que não é apenas o sangue, é que nós somos purificados como havia uma água que era aspergida, nós somos também purificados pela água. E essa água é a água do batismo. Porque o batismo simboliza isso também. Não é que o batismo nos cura, não é que o batismo em si só nos purifica, mas é a simbologia dele. De que ao sermos batizados, nós somos feitos, é o símbolo real de que nós somos, a partir de agora, novas criaturas. Por isso que Paulo diz com tanta convicção, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo.
É tudo novo. E ele diz, então a gente tem que se aproximar de Deus com esse coração de fé. Tem que se aproximar de Deus com plena convicção de fé. Que a gente não tem mais consciência pesada. Então vamos nos apegar à esperança que ele nos prometeu. Não vamos desistir. Vamos manter sempre firmes. Vamos avante, cheios de fé, confiantes. Vamos nos agarrar às promessas e vamos prosseguir. Então, gente, num momento difícil, ele diz, vamos nos agarrar às promessas. Há muitas promessas na palavra. E vamos, então, nos encorajar. E por isso que ele diz mais adiante, sendo assim, vamos, então, não vamos deixar de participar dos cultos. Porque quando nós estamos juntos, nós abençoamos uns aos outros, nós edificamos uns aos outros, nós encorajamos uns aos outros. Não vamos deixar de participar dos cultos, como ele diz, como alguns fazem, desprezando os irmãos. Ainda mais agora que o grande dia se aproxima, ou seja, ele fala da questão de que se aproxima o dia do juízo. Então ele diz, olha, já que está se aproximando o dia do juízo, e gente, escutem bem, cada dia que passa, mais nos aproximamos do dia do juízo. Não se enganem, o mundo está muito perdido. Nós sabemos, todos nós sabemos disso. Não se enganem, o dia do juízo se aproxima. A taça de Deus está se enchendo, como várias vezes a Bíblia explica sobre isso. Quando Deus decidiu destruir todos aqueles povos para dar a terra para Israel, Deus fala claramente que a sua taça de ira já tinha ficado cheia, já estava se derramando. E a mesma coisa acontece nos nossos dias. Por isso que ele diz, olha, nós que sabemos que o dia do juízo se aproxima, e olha, ele escreve isso 2000 anos atrás praticamente, e naquela época ele já tinha uma expectativa. Quanto mais nós hoje, gente, 2000 anos depois, esse dia do juízo se aproxima. E por isso que ele diz de forma muito clara, portanto, vamos ficar firmes, perseverando, abençoando, encorajando uns aos outros. Mas não apenas isso. Ele diz, não devemos desistir, virar as costas para tudo que aprendemos e recebemos. O escritor aos Hebreus tem esse aspecto que ele coloca nesse livro, que ele fala muito daqueles irmãos que já deveriam ser maduros e que ainda continuam como crianças na fé, tomando leite. E ele coloca isso de forma clara várias vezes no livro, nesse livro aos Hebreus, dizendo, olha, vamos em frente. E tudo que aprendemos e recebemos, e sabemos que é a verdade, não vamos ficar olhando para trás, não vamos rejeitar, o dia do julgamento está vindo. E ele diz uma coisa interessante. Se a pena por quebrar a lei de Moisés era a morte física, o que é que vocês acham que vai acontecer se vocês desprezarem o Filho de Deus, se cuspirem no sacrifício que tornou vocês completos e se insultarem o Espírito? Então ele diz, cuidado. E eu creio, gente, que muita gente faz isso. E eu creio que principalmente é o joio. Joio que está dentro da igreja, gente que parece crente, faz tudo que um crente faz, mas não é crente, nunca se converteu, nunca mudou de vida. E que cospe no sacrifício de Cristo. E que, na verdade, rejeita o sacrifício, não apenas isso, despreza Jesus, e não apenas isso. Aqui ele diz de forma muito clara, ele fala, olha, e que também insulta o Espírito Santo. E ele diz, olha, se no tempo de Moisés a morte era física, imagine hoje. Não é pouca coisa. E Deus fala, ele fala, Deus vai nos chamar a prestar contas, Deus vai chamar esses a prestar contas. E aí ele diz, Deus fala que a vingança é dele e não vai deixar passar nada. Deus vai julgar o seu povo e ninguém vai escapar. Então ele faz uma advertência muito clara para aqueles que estão dentro da igreja, para que se convertam de fato, para que mudem de vida de fato e de verdade, para que tenham uma transformação completa na vida deles e não vivam essa vida, como a gente gostava de brincar muitas vezes,
né? Isso eu gostava de dizer, cuidado para não virar crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Então, muitas vezes são essas pessoas que estão com o pé para lá, outro dentro, outro fora, né? Então, a gente tem que ter essa percepção de gente que está muitas vezes nessa vida dúbia. E, gente, por isso que eu digo assim, olha, não, eu não me assusto, né? Porque não acontece só com membros de igrejas, acontece com pastores. Pessoas que de vez em quando dizem, olha, pastor fulano de tal deixou o ministério, mas hoje não apenas isso, deixou o evangelho, está aí, deixou aquela vida que tinha com Deus e hoje está completamente desviado. A grande verdade é que o escritor aos Hebreus diz que as pessoas deveriam se lembrar dos tempos antigos. E ele diz aqui de forma muito clara, verso 32, olha o que é que ele diz. Lembrem-se dos primeiros dias. E aí ele traz à tona aos hebreus, e aqui ele está escrevendo para hebreus convertidos, vamos assim dizer, e ele diz, olha, depois que vocês foram iluminados, quando vocês suportaram muitas lutas, muito sofrimento, algumas vezes vocês foram expostos a insultos, a tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão, aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Então, o escritor diz, olha, vocês se lembram quando vocês se converteram? Vocês foram perseguidos, vocês foram humilhados, muitos de vocês perderam os seus bens foram confiscados, mas mesmo em vez de se entristecer, vocês se alegraram, porque vocês sabiam que tinham bens superiores nos céus, bens permanentes, bens que não perecem. Olha só, gente, o que é que ele fala aqui. Ele está dizendo que tinha crente que perdeu tudo. Como acontece até hoje, né? Em países muçulmanos, pais desertam, em outros países, antigamente nos países comunistas. Pode até acontecer ainda hoje, né? Em Coreia do Norte, China, não sei. Mas em situações que as pessoas eram terrivelmente perseguidas por causa da sua fé, ainda são até hoje, mas aqui ele está dizendo que esses irmãos, quando eles se converteram, eles abençoaram e abençoaram as pessoas. Paulo diz que eles se solidarizaram com aqueles que perderam tudo, com aqueles que foram perseguidos. Paulo diz que eles ficaram juntos dos que foram tratados assim, iguais a eles. Paulo diz que mesmo aqueles, quando alguns estavam na prisão, eles foram lá na prisão e foram abençoar essas pessoas, abençoá-las na prisão, estar junto com elas. O que é que o escritor aos Hebreus quer dizer com isso? Ele está dizendo, olha, gente, nós devemos saber que não apenas o sacrifício de Cristo transformou nossa vida, mas o sacrifício de Cristo nos fez suportar as adversidades, o sofrimento, as situações duras da vida. A fé que nós abraçamos no início nos fez ser perseverantes. E aqui parece que eles estão passando por um período muito difícil, porque ele chega a dizer, então, no verso 35, por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, verso 36, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. E aí ele completa, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Que palavra para nós! Em síntese, o que ele quer dizer para nós é, tenham fé. Continuem com a mesma confiança, mesmo diante dos muitos sofrimentos e adversidades. Não retrocedam 1 milímetro. Fiquem firmes, perseverem. Então, gente, a palavra que eu trago para todos nós hoje, basicamente é essa. Cristo nos dá uma fé tal que é alicerçada no seu sacrifício que é eterno, no seu corpo que é entregue por nós, e que nós podemos adentrar claramente nos Santos dos Santos hoje. O sacrifício de Cristo que é eterno
deve nos lembrar sempre que é por causa dele que nós perseveramos na fé. Que é por causa do que Cristo fez por nós que nós amamos esse Deus maravilhoso. Que é por causa do que Cristo fez por nós que nós continuamos perseverando na fé, na paciência, no amor, nas tribulações, nas provações, nas adversidades, e nós continuamos firmes em todas as situações da vida. Portanto, vamos continuar perseverantes. Vivemos tempos tão difíceis como aqueles. Talvez não estejamos passando por uma perseguição física, mas, irmãos, não se enganem, nós caminhamos cada vez mais para uma polarização contra a fé. Nós já sentimos isso na pele. É só ler os jornais, é só assistir uma televisão, ver vídeos de internet, e você vê, muitas vezes, o ódio que se hostila contra os cristãos, que vem contra nós, contra a fé, onde somos chamados de ultraconservadores, pessoas arcaicas, pessoas retrógradas, onde somos chamados de outras coisas mais, tudo por causa da nossa fé. Claro que nós não devemos ser ultrafundamentalistas, apegados demais a doutrinas e apegados demais a conceitos que não levam a nada. Não devemos ir para um extremo nem para o outro, nem devemos ser liberais, nem devemos ser ultraconservadores ao ponto de só enxergarmos as nossas posições e acharmos que só nós estamos certos e todos os outros estão errados. Pode prestar atenção, o fundamentalista, em geral, é aquele que acha que só ele e o seu grupo estão certo e todos os outros estão errados. E eu aprendi muito a ver isso desde o início. Que se nós somos servos de Deus, temos que ser tolerantes. Temos que aprender a perseverar e a permanecer firmes em Cristo. Portanto, gente, vamos ficar perseverantes. Vamos permanecer firmes na fé. Eu não, como diz Paulo, eu não esqueço e nem paro de falar sempre isso para todos nós, cada domingo. Vivemos dias difíceis, dias maus, como Paulo mesmo fala na sua palavra. Mas Cristo é quem nos sustenta. E por isso que a gente pode se alegrar, porque tudo na base, gente, vem a partir daqui. Nós não temos consciência pesada, culpada. Nós somos pessoas livres por causa do sacrifício de Jesus de Nazaré. E aleluia por isso. Pai, muito obrigado pela tua palavra. E obrigado, Jesus, pelo teu sacrifício por nós. Porque por causa dele podemos adentrar no Santo dos Santos. Podemos entrar no Santo dos Santos e orar a ti com toda a fé, com toda a alegria, sabendo que tu és um Deus que nos perdoa e nos lava e nos purifica de todo o pecado e nos dá uma consciência livre e liberta. Muito obrigado por tudo. Obrigado pela tua graça e pelo teu amor e pela tua compaixão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.